Olá, amigo! Hoje eu quero fazer um vídeo tratando sobre a diferença entre som flat e sinal flat, um tema que eu venho falando há bastante tempo. Hoje eu quero fazer uma demonstração prática do que acontece. Então eu sempre venho comentando que a gente, quando tem um amplificador, né, pode ser um power, aqui é um amplificador integrado, mas poderia ser um power. Aqui a gente tem os controles tonais, né? E a gente pode mudar a relação tonal das frequências que está entrando nele. Na verdade, nas frequências, a gente pode mudar a relação tonal nas frequências que estão saindo dele, né? A gente pode mandar ele reproduzir com mais intensidade alguma frequência do que a outra, né? Então a gente vai desequalizando o sinal, né, para tentar equalizar as caixas ou fazer alguma configuração que agrade o gosto pessoal, né? Então, quando a gente deixa assim, né, tonal desligado, a gente está mandando para as caixas um sinal flat, né? Não quer dizer que elas vão responder isso com um som flat. E geralmente é o que elas não fazem. Elas não fazem um som flat, né? Então, uma caixa que sirva para alta fidelidade, ela tem que ter uma cobertura de frequência bem extensa. Ela tem que cobrir lá dos 30 Hz a uns 20 kHz para a gente ter uma garantia de uma reprodução fiel, né? Então, se ela for o mais flat possível durante todo esse range, né, de 30 Hz a 20 kHz, com uma variação pequena de 1, 2 dB, está muito bom para uma reprodução de alta fidelidade, né? A caixa pode ser flat a partir de alguma frequência, por exemplo, a partir de 100 Hz, a partir de 120 Hz, a partir de 60 Hz, 70 Hz, né? Porque a parte dos graves é a parte mais complicada da reprodução. Então eu tenho aqui, por exemplo, as minhas caixas grandes aqui. Essas têm um F3 em mais ou menos 35 Hz. Então, a porção que daria para dizer que ela inicia a reprodução dos graves é em 35, né? Ali nos 40 ela já está mais ou menos com um rendimento de 0 dB, né? Ou seja, o 40 vai tocar mais ou menos igual ao 1000, né, ao 500. Então é a hora que a caixa, digamos, alinhou. Eu tenho essa outra caixinha aqui, pequenininha, que pelo fato dela ter um alto-falante pequenininho, né, ela tem uma deficiência, então ela não toca bem abaixo de mais ou menos uns 100 Hz, aí, 110 Hz. A partir dos 120 Hz ali ela já começa a ter perdas, né? Ela alinha em 120 Hz. Tá? O F3 dessas caixinhas aqui é mais ou menos 90, se eu não me engano. Esses dias eu medi de uma delas. 90 Hz ela está com menos 3 dB já em relação ao 200 Hz, por exemplo. Tá? Então eu vou colocar uma música e vou mostrar nas duas caixas como que se comporta. Tá? Então eu vou colocar o sinal flat nessa caixa aqui e o sinal flat nessa caixa aqui, e a gente vai ver a diferença do que acontece na prática, tá? Então uma caixa, digamos, ela tem uma cobertura flat de 120, de 100 Hz para cima, né, até perto dos 20, e a outra tem uma cobertura flat lá dos 35 Hz até passando os 20 kHz. Então a caixa grande tem uma cobertura bem mais vasta. Parece pouco, né? Essa parte dos 100 Hz aos 30 Hz, né, aos 35 Hz, mas é uma grande faixa de frequência, um grande range de frequência, porque a frequência ela nos importa numa razão logarítmica, né? Então aqui perto do 100 Hz, cada Hz importa muito, né? E lá
depois dos 10 kHz, por exemplo, depois dos 5 kHz, os hertz não importam mais muito, né? Então, pode aumentar 20, 30 Hz que a gente não percebe. E abaixo de 100, uma variação de 20, 30 Hz é muito significativa, né? Então, vou tocar aqui e a gente vai tirar umas conclusões. Eu vou deixar o microfone virado para mim, tá? Então, não vai ficar aquela melhor captura possível, tá? É que eu preciso falar enquanto... Vamos lá. Então esse é o som dessa caixinha. Ela tem um rendimento mais alto do que a caixa grande, tá? Ela, por ser 4 ohms, eu estou colocando a mesma tensão que vai ir para a caixa grande, ela toca mais alto, tá? Então uma caixa, duas caixas, uma caixa com um sistema de 8 ohms, uma caixa com sistema de 4 ohms, se a gente coloca a mesma tensão, eu estou colocando bem mais potência na caixa de 4 ohms, tá? Então por isso que uma caixa de 4 ohms toca mais alto, porque ela, digamos, drena mais potência do amplificador, né? Com a mesma tensão. Então para compensar isso eu teria que colocar menos tensão na caixa pequena para, digamos, ter a mesma potência em watts indo nas duas situações, tá? Mas eu não... seria complicado fazer isso, tá? Eu vou fazer dessa forma mesmo aqui. A caixa pequena vai tocar um pouquinho mais alto, tá? Notou então como tocam diferentes na região dos graves, né? A caixa menor toca um pouquinho mais alto, dá a impressão que ela tem mais médios, né? Mas ela na verdade falta os graves, né? Então eu vou fazer uma proposta aqui de tentar compensar, né? Eu vou vir aqui no tonal e vou colocar mais graves para a caixa pequena, tá? Como ela tem deficiência abaixo de 100 Hz, eu vou colocar o turnover aqui em 100 Hz, tá? E a gente vai atuar os graves aqui até 100 Hz.
Notaram que dá uma pequena diferença. Claro que a caixa, por ser pequenininha, ela não vai responder mesmo, né? Mas agora vejam o que acontece quando eu tento colocar na outra caixa o mesmo reforço de grave, tá? Notaram? Fica demais nessa caixa grande, e na caixa pequenininha, quando eu coloco aqui, eu coloco os graves aqui no máximo e não fica, né? Praticamente não sobe os graves, porque a caixinha tem as suas limitações, né? Não adianta eu colocar somente 5, né, 6 dB aqui. Ela precisaria de 30 dB de reforço para conseguir tocar essas frequências baixas que a outra caixa toca com o sinal flat, né? Então, aqui o vídeo é para mostrar que quando a gente fleta os controles, a gente não está escutando um som flat, a gente só estaria escutando um som flat com caixas flat, né? Então, se eu tenho essa caixinha pequena e eu uso sempre assim, né? Sempre no máximo aqui para tentar corrigir um pouquinho, né? Então eu não posso tomar como conclusão, né, que pelo controle estar aqui nessa posição, eu não posso dizer que eu gosto de mais graves, né, porque essa caixa não toca mais graves. Então quando eu tivesse contato com uma caixa que toca os graves corretamente, né, eu vou ver que essa configuração aqui é inadequada, né, para uma caixa mais fiel, né, do que a pequenininha. Então, para uma caixa com um range, uma cobertura de graves maior, isso aqui fica inadequado. Então, a gente dizer, não, eu gosto assim, isso só depende muitas vezes das nossas caixas, né? Nossas caixas, dependendo do que elas têm de perdas, a gente vai ter que usar assim. Mas quando a gente tiver, digamos, contato, acesso a uma caixa que está com tudo tocando corretamente, lá de uns 30 Hz a uns 20 kHz, a gente vai ver que a caixa já toca bem assim, né? Muitas vezes melhor do que uma outra que precisava estar assim para a gente tocar, né? Então, aqui a gente desequaliza o sinal, né? A gente não deixa o sinal flat, manda um sinal, digamos, desequalizado para a caixa, para tentar corrigir a caixa, né? E aqui a gente manda um sinal flat para a caixa. Então, se a caixa tocar bem aqui, é o ideal, né? Porque a gente sabe que o controle tonal, quando a gente tenta obter um som bonito, não tem problema, tá? Mas ele adiciona umas distorções de defasamento e que podem tirar um pouco a naturalidade, tá? Não deixa o som ruim, o som fica bonito usando aqui, né? Se a caixa exigir usar aqui, não tem problema. Esses problemas não são graves para quem não procura alta fidelidade, né? Mas para quem procura alta fidelidade, o ideal é conseguir caixas que requeram um sinal flat, né? Então, caixas flat requerem um sinal flat. Se a gente tenta não usar flat, né, o sinal flat na caixa flat, a gente vê que acaba estragando o som. Eu vou tocar aqui para ver. Agora eu vou mexer nos dois, tá?
aí fica muito forçado, né? Fica artificial, não fica natural, os instrumentos não ficam com o som correto, tá? Voltei aqui no meio, né? Fletei novamente, a gente vai ver como é que fica. Então, sinal flat só vai bem na caixa que é flat, né? Que pelo menos consiga cobrir de uns 30, 35, 40 Hz até lá uns 20. Aí a gente vai ver que a melhor posição para os controles tonais vai ser aqui no meio, né? Não adianta eu tentar colocar assim numa caixa que não é flat, porque ela não vai aceitar, ela vai exigir que a gente coloque reforço, né? Então, o fato de isso aqui estar aqui, para mim escutar um som flat depende da caixa, né? Não basta colocar aqui no meio e dizer que o som está flat, né? Quando a gente coloca aqui no meio, a gente está escutando a curva de resposta da caixa, né? A curva verdadeira da caixa. Então, se a gente quer revelar uma caixa, né, dizer que ela nos diga o que ela é, como ela se comporta, a gente coloca aqui no meio. Se faltou grave, se faltou agudo, a caixa não é flat, né? Ela tem uma grande deficiência lá nos graves, nos agudos, né? Isso é tudo meio relativo, né? Porque uma coisa ela pode ser considerada como mais flat do que a outra, né? Por exemplo, aqui, essa caixa aqui, ela é uma caixa que tem uma cobertura de frequência mais estendida do que essa aqui. Então eu posso dizer que essa caixa aqui é mais flat do que essa. Agora essa aqui também tem a sua cobertura boa lá de 120 Hz até perto dos 20. Então ela é flat nessa região, tá? Só ela não tem cobertura de graves, né? Então o flat, né, o mínimo que se precisaria para não precisar do tonal seria uma caixa com cobertura de 40 Hz em diante, né? Que fosse até perto dos 20 e que nessa região não tivesse muitos vales e muitos picos, né? Então, pequenas variações nesse range de 40 a 20 kHz são aceitáveis, né? Sempre vai ter, na verdade, né? Mas uma caixa, por exemplo, que reproduza de 70 a 20 já vai ser uma caixa deficiente de graves, já vai ser uma caixa que não vai aparecer várias cordas do contrabaixo ali, né? Vão aparecer bem fracas ou quase nem aparecer. Então, aí é uma caixa que dá para dizer que não é adequada para alta fidelidade, né? Então aqui, essa caixa aqui, ela não cobre do 100 para baixo, então ela não é uma caixa para alta fidelidade, né? Ela tem a sua fidelidade de cento e poucos a 20 mil, mas ela não é uma caixa de alta fidelidade, né? Essa caixa grande aqui, ela cobre uma faixa bem maior, então eu posso considerar aqui como alta fidelidade, né? O tweeter sobe bastante, os woofers descem bastante, né? E as vias estão equilibradas, né, em volume. Todas as vias dão mais ou menos 88 dB.
Então eu posso dizer que aquela caixa ali, ela está preparada para alta fidelidade, tá? Então ali, como vocês podem perceber aqui, ó, não precisa do tonal. As cordas do contrabaixo aí aparecem naturalmente, sem precisar reforçar nada aqui, ó. Então é isso, tá? Tentando diferenciar aqui sinal flat do som flat, né? Sinal flat é quando a gente fleta aqui, né? O equalizador, ou o tonal, ou desliga o loadness. Esse aqui nem tem loadness, né? E aí a gente tem o sinal flat, né? O sinal flat como saiu daqui, tá? Como saiu do player. Tá? Do player aqui eu tô trazendo pro DAC, do DAC sai pro amplificador. Mas então o sinal que está chegando nas caixas nesse momento é igual o sinal que está no CD player. É o mesmo sinal daqui, não foi mudado nada. Tá? Então isso é sinal flat. Som flat vai depender da caixa, né? Se a caixa conseguir converter esse sinal flat em um som flat, a gente já fica satisfeito, né? Então, se a caixa conseguir converter de 40 Hz a 20.000 Hz com uma variação pequena de alguns dB só, né? Uns 2, 3 dB, tá ótimo, a gente já vai ter um resultado bom, não vai precisar usar o tonal, vai ter grave com som bem baixinho, né? Que é o caso aqui, ó, o som tá bem baixinho, mutei, e eu percebo os graves normalmente, não preciso do loadness para aparecer os graves, tá? E não é um problema do ouvido, tá? O ouvido escuta um pouquinho menos de grave quando a gente está com volume baixo, sim. Só que não é tanto assim, não é tanta diferença assim, né? Que justifique o uso do loadness, né? É melhor a gente ter uma caixa que consiga cobrir ali na região dos 30, 35, 40 Hz, e a gente vai perceber que não precisa mais do loadness. O loadness fica para trás, tá? Então o loadness também adiciona problema de fase, né? O tonal adiciona problema de fase, defasamento nas ondas. Então se eu mexer aqui, eu estou mexendo na defasagem das ondas, né? As coisas chegam erradas, no tempo errado para a caixa acústica, digamos assim. E isso não é perceptível, né? Mas a gente sabe que quando a gente muda o tempo, né, mudou a fidelidade. A gente está um pouquinho mais longe da alta fidelidade, né? A gente se afastou um pouquinho, tá? Então é isso aí. Um abraço.